Atenção! Os áudios e os vídeos que você verá hoje aqui neste canal, eles vieram diretamente dos arquivos secretos da NASA. Os áudios são originais e as imagens são originais captadas pelos astronautas no dia do ocorrido. Houston, Atlanta. Go ahead. De setembro de 2006, o ônibus espacial Atlantis se prepara para voltar para casa. Os astronautas que estavam na Atlantis passaram os últimos 12 dias montando e cuidando da Estação Espacial Internacional, a tão conhecida ISS. Foi de repente, algo aconteceu, algo que ninguém estava esperando. Chris Orwell é um historiador espacial muito renomado e ele diz que um dia antes do ônibus espacial retornar para a Terra, o comandante reportou para a base na Terra que ele estava vendo algo que ele nunca tinha visto antes. Ele diz que era uma estrutura que refletia a luz, uma estrutura espelhada, algo que não parecia ser uma estrutura metálica sólida, porém, ainda assim, parecia ser metálico. Nick Pope, que é ex-ministro de Defesa britânico, é o atual e mais famoso denunciante desses casos alienígenas. Ele atesta que a base de comando aqui na Terra teve que tomar o controle remoto da câmera principal da missão para tentar entender o que estava acontecendo de verdade. E foi então que aqui na Terra a NASA confirmou que estava vendo 3 ou 4 objetos no horizonte do ônibus espacial Atlantis, mas não apenas um, como o piloto havia reportado. We got somebody at the front window with a pair of binoculars and a zoom lens. We're trying to get a pretty good idea on this thing. Esses objetos, eles faziam aquela formação clássica dos OVNIs aqui da Terra, em formato de triângulo. Eu não sei porquê, mas os alienígenas têm uma verdadeira fixação por formas triangulares. Tudo quanto é OVNI que aparece aqui na Terra, ou são 3 fazendo esse formato triangular, ou o próprio OVNI tem um formato de triângulo. E então, por 20 minutos, toda a tripulação do ônibus espacial, juntamente com a galera aqui na Terra, eles ficaram acompanhando a movimentação daqueles objetos, tipo, em silêncio, parado, chocado, olhando, falando, eita. Gene Oberg, que é ex-engenheiro da NASA, disse em entrevista, e o vídeo está lá. Gene Oberg, que é ex-engenheiro da NASA, disse em várias entrevistas, e os vídeos da entrevista dele estão por aí, rodando essa internet zona de meu Deus, para quem quiser ver. Ele diz que geralmente quando isso acontece, quando essas imagens que vocês estão vendo vazam, a NASA sempre dá um jeito de alegar que isso na verdade são detritos de lixo espacial. Sempre rola esse papinho, né? Como se lá fora tivesse tanto lixo espacial assim, a ponto da gente ver o tempo todo. Até tem. Mas, gente... Só que quando as notícias vazaram e a mídia começou a falar sobre isso, sério, foi uma verdadeira vaca louca. Eu, você, nós, sarmaninhos normais, com suvaqueira e catupiry na virilha, se nós avistamos um OVNI no céu, a gente filma, acha bonito, manda pras pessoas. Ninguém dá crédito, não é mesmo? Agora, quando um astronauta fala que viu um OVNI, a história é completamente diferente. Porque se tem alguém que conhece de espaço, conhece de céu e conhece as coisas, esse alguém é o astronauta? Ele não tá lá? Ele não tem experiência? Ele não é o cara?
Tem sempre um tosco que comenta, ai, são anjos caídos, ou então, como é que é, Carol do passado? Ai, Carol, é holograma! Mas quando é um astronauta falando sobre o assunto, aumenta o crédito ali, né? A gente consegue parar mesmo pra prestar atenção e falar, mano, se o cara trabalha com isso, e o cara tá falando que é, quem sou eu pra falar que não é? Bom, como sempre, a NASA deu um jeito de falar que esses objetos, na verdade, eram detritos de lixo espacial que estavam refletindo o Sol. Isso é normal, padrão de comportamento da NASA. Mas saibam que detritos espaciais não aceleram e desaceleram. Detritos espaciais não têm o poder de criar formações em formato de triângulo no espaço. Detritos espaciais não fazem acrobacias que desafiam as leis da física. Então, assim, você não precisa ser muito inteligente para perceber que essas alegações da NASA são infundadas. É só olhar ali e você vai falar, ih, tá estranho isso aí. Mas a NASA sabe muito bem a diferença entre um detrito e entre um OVNI. Eles sabem. Eles só falam que não. Mas eles sabem. There are three objects. The one you see two rings right there. They're the ones we kind of had to late. Porque 3 anos antes desse acontecimento com a Atlantis, um outro acontecimento com detritos espaciais acabou com o ônibus espacial Columbia. Depois do voo STS-107, que acabou literalmente com a Columbia, a NASA começou a prestar muita atenção nesses detritos espaciais. A NASA se transformou em expert em detritos espaciais. Porque depois do que aconteceu com a Columbia, a NASA se sentiu responsável e hoje em dia acompanha com muitos detalhes todo e qualquer detrito que existe no entorno desse planeta para evitar que acidentes como aquele aconteçam de novo. E é exatamente por isso que eles mudaram a data da reentrada da Atlantis aqui na Terra. Porque eles ficaram preocupados achando que aquilo era detrito espacial e falou, não, segura aí, vamos atrasar a volta de vocês porque é melhor que esses detritos OVNIs saiam fora para depois a gente autorizar o pouso. E foi então que o controle da missão confirmou que o escudo da Atlantis estava intacto, o escudo antifogo, e que eles não tinham sido atingidos por nenhum detrito, que estava tudo ok e que eles poderiam pousar. No dia seguinte, então, a Atlantis foi liberada para a entrada aqui no planeta Terra e eles pousaram magnificamente no Cabo Canaveral. Alguns dias depois do pouso, a NASA confirmou que avaliou o casco da Atlantis e encontrou um pequeno de nada e acredita que a Atlantis tenha sido atingida por um mini meteorito. Porém, os triângulos não são os únicos símbolos estranhos encontrados no espaço. Em 6 de janeiro de 2010, no Kitty Peak Observatory, que fica no Arizona, o astrônomo Jim Scott fez um alerta nacional porque ele estava captando um cometa completamente diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto no seu telescópio. A imagem que ele captou é muito bizarra, porque parece que tem uma espécie de um braço saindo do corpo principal do cometa. A NASA então foi acionada e o telescópio Hubble foi redirecionado para investigar esse cometa bizarrão. O Dr. J.J. Cavallars, que é astrônomo especialista, olhou para essas imagens e disse: isso aí não é natural não. Por quê? Porque o cometa observado pelo Hubble tem formato de X. Gente, é um cometa com formato de X. É o que isso aí? É a nave dos X-Men? De fato, o formato de X não é comumente encontrado na astronomia. Então esse fenômeno não é algo que é de ocorrência natural, ou seja, não ocorreu naturalmente. Esse objeto aí, esse cometa dos X-Men, ele estava viajando numa velocidade de 17.000 km por hora. Ou seja, era um cometa imenso ou era uma nave? O objeto tem 2,4 quilômetros de largura e não tem absolutamente característica de nada que existe aqui na Terra ou nada que já tenha sido observado no espaço.
O próprio astrônomo Dr. J.J. Cavillars, ele disse que isso aí poderia ser o resultado do choque entre dois cometas, o que faz sentido. Mas o universo é tão grande, né? O espaço é tão grande. Será que não tem espaço para esses cometas? Será que eles têm que ficar colidindo o tempo todo? E principalmente a imagem captada pelo Hubble mostra o exato segundo da colisão? Eu não sei o que você acha, mas eu acho estranho. Essa explicação que eu passei para vocês do cometa do X-Men, ela é apenas uma teoria, porque ninguém tem resposta para esse fenômeno até os dias de hoje. Vejam, o negócio aconteceu em 2010. Ou seja, tem muito mais coisas que nós não sabemos do que coisas que nós sabemos. Principalmente quando o assunto é algo que está fora do planeta Terra. Mas depois de ver essas imagens, depois de analisar você com a tua consciência sentado, teu bundão, em casa, me assistindo, pensando, o que você conclui disso que você viu? O que você acha de tudo isso que você viu? Comente aqui embaixo e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que pai!